Notícia importante que chega de Brasília. O Supremo Tribunal Federal manda a CPMI fechar a sala secreta e veda o acesso aos dados de Daniel Worcaro. A decisão do ministro André Mendonça foi tomada depois da suspeita de que assessores entraram no local com óculos de gravação e câmeras escondidas. Segundo apurou a analista da CNN, Isabel Mega, a medida é para preservar aspectos da vida privada de Worcaro. O ministro Mendonça também ordenou que todo o conteúdo apreendido seja retirado do local e submetido a uma nova análise pela Polícia Federal. Larissa Rodrigues volta para conversar sobre esse tema. Vamos só destacar, Larissa, é a CPMI do INSS, é isso? Exatamente. É muito importante essa decisão, Márcio. Hoje, durante todo o dia, houve muita movimentação de senadores e de assessores de senadores nesse local onde está toda a documentação. Não se pode, é vedado, era pelo menos quando havia ali a autorização dessas pessoas de entrarem nesta sala, a entrada, por exemplo, com o celular. Não se pode fotografar, ter acesso a nenhum documento que saísse desse local. Era algo que apenas os senadores responsáveis por investigar, isso porque uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem um poder de polícia, ela investiga, ela convoca e às vezes dá até voz de prisão. Mas o que se viu durante o dia foi o vazamento de muitas informações. Diversos, inclusive, veículos de comunicação divulgaram algumas informações que levaram a essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma delas seria de mensagens íntimas e de fotos íntimas de Worcaro e de outras pessoas que trocavam ali mensagens no WhatsApp com o ex-banqueiro. O que isso significa? Que chegou essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal e aí a Isabel avança ainda mais, nossa analista, e traz a informação de que poderia ter tido gravações irregulares. Então, para além a gente sabe, é o nosso trabalho da imprensa, de ligarmos para as fontes, para os senadores, para os assessores e saber os conteúdos que tinham ali, mas teria tido um trabalho ilegal por parte de pessoas que têm acesso a esse material. Algum tipo de gravação, o que era vedado desde o início da primeira decisão do ministro Mendonça de autorizar a CPI ter acesso a esse material. Com isso, a CPMI deve recorrer de fato, essa decisão é de agora, a gente está mandando algumas mensagens ali, porque de fato cabe a uma comissão parlamentar de inquérito, ter acesso ao material e ao assunto ao qual investiga. Mas haverá uma investigação para saber quem teria entrado com qualquer tipo de material para filmagem e quem teria feito a divulgação de fotos, de prints, de imagens colhidas de forma irregular. Então, a decisão desse momento, ela proíbe e retorna todo esse material, mas para além disso tem uma consequência que pode vir a acontecer, uma investigação da Polícia Federal que pode trazer culpados de fato terem feito de forma irregular qualquer tipo de filmagem do material, mais uma vez, sigiloso da CPMI. Para encerrar, é importante a gente destacar que isso vem... Desculpa, Márcio, te interrompi? Não, de jeito nenhum, pode terminar. Que isso vem ali na esfera também, de outros vazamentos, dessa vez de conversas de cunho ali, de relacionamento amoroso também do ex-banqueiro. Nós vimos aí nas redes sociais, até num tom às vezes de chacota, de conversas dele com a ex-namorada. Então já tinha tido um outro movimento do vazamento de informações de uma relação ali amorosa, que não tem nada a ver com o caso, que é investigado, do que de fato foi irregular de um banco que veio a quebrar e que teria ali, segundo as investigações, até publicado algum tipo de investimento que eles chamam de investimentos podres que não existiam. Mas o que o ministro tenta colocar aqui é uma régua. Qual é o material de fato de investigação e o que se torna aí uma chacota com a vida particular do ex-banqueiro e de pessoas envolvidas. Eu só ia destacar, Larissa, que essa é uma imagem ao vivo da nossa equipe que está ali no corredor que dá acesso a essa sala-cofre. Quer dizer, é exatamente neste ponto que o ministro André Mendonça determinou, numa dessas salas, eu não sei exatamente qual é, que ninguém mais pode entrar. E é claro que a CPMI deveria ter o controle de quem entra. Se amanhã ou depois alguém da CPMI, talvez o relator ou o presidente da comissão, disserem a gente não tem esse controle, é no mínimo incompetência.
já que existe sempre essa possibilidade de informações vazarem e vaza de quem entra na sala. Você precisa ter uma listagem de quem entra e talvez até o registro, se entrou de óculos, com os tais óculos que filmam ou com telefone celular. Mas só para a gente voltar à origem dessa investigação, a CPMI do INSS pediu essa informação encontrada nos telefones de Daniel Vorcaro, enfim, tudo que existe dessa investigação sobre o Master, sobre Daniel Vorcaro, porque existe a possibilidade do Master também estar envolvido nos descontos irregulares, que é a origem dessa CPMI, não é isso? Exatamente, e é uma movimentação que a gente viu acontecer em todo o Congresso Nacional com a não autorização de uma CPI ou CPMI exclusiva sobre o caso Master, mas os parlamentares eles tentaram ali de outras maneiras fazer essa investigação, seja por meio da CPMI do INSS ou mesmo numa espécie de grupo de trabalho criado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E outro adendo importante é que a autorização desse compartilhamento de informações pela Polícia Federal com a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela foi autorizada pelo ministro Mendonça. Já havia anteriormente um pedido para que isso acontecesse quando o relator era o ministro Toffoli. Então, foi uma tentativa de mostrar ali de que a negociação ali, o compartilhamento, a relação do Supremo com o Congresso seria uma relação mais amigável mesmo, de que o Congresso Nacional tem direito de ter acesso a essas informações. Mas aí vem toda essa denúncia de vazamento não só de informações, como eu disse anteriormente, é o nosso trabalho ir atrás de informações, mas uma ação premeditada que teria ocorrido de tentar filmar documentos sigilosos por parte, então, de membros. A gente obviamente, a gente não vai falar nomes aqui porque a investigação ainda vai acontecer, mas se acredita que não seriam parlamentares diretos, mas que seriam assessores autorizados por esses parlamentares. Então, agora, um inquérito deve ser aberto pela Polícia Federal, que, paralelamente, investigará quem teria cometido esse crime de divulgar material sigiloso. E, para além disso, o que tem chamado muito a atenção do ministro Mendonça no Supremo Tribunal Federal é que foi um vazamento, muitas vezes, voltado para questões pessoais e não, de fato, para informações que envolvam a questão do crime que teria sido cometido pelo Banco Master e pelo Vorcaro, que ainda está preso. Muito obrigado mais uma vez, Larissa Rodrigues.